conversando com a Brenda sobre o respeito que a gente tem conosco, o respeito que a gente tem com os nossos familiares. E aí a gente começou a conversar, falando sobre empatia, que é uma coisa bem da moda agora. E aí a gente começou a derivar sobre esse assunto e eu achei interessante, quero compartilhar aqui com vocês. Como a empatia, que vem do grego empatheia, que significa se colocar no lugar do outro, sentir as emoções do outro, e como isso é difícil, porque tu parte do princípio que tu sabe como que é a vida do outro, como foi, o que ele sente, o que ele passou e o caminho que ele teve para construir um raciocínio que levou ele a tomar aquela atitude. E isso é muito complicado, né? E a forma que a gente tem de ter essa empatia, ela passa pelo próprio filtro da nossa própria experiência, da nossa própria vida, e a gente esquece um pouco de que a vida do outro, ela tem outra história e outro caminho, e a gente não vai entender do que levou a outra pessoa a tomar aquela atitude. Então, a gente percebe que a empatia é uma coisa muito difícil de realmente sentir, ter e fazer, né? Se dizer, eu tenho empatia, é uma coisa bem complicada de tu poder dizer isso, né? E como que o respeito aos familiares, ao jeito dos outros ser diferente do nosso, dos nossos amigos e das pessoas que convivem com a gente, passa por essa tentativa da empatia e o como é importante para isso tu se conhecer. Qual é o teu jeito, se você é uma pessoa mais mental, se você é uma pessoa mais emocional, ou se você é uma pessoa mais ativa. Isso é muito importante de entender. Poxa, eu sou uma pessoa que eu sinto muito a emoção dos outros, eu me afeto com o que os outros falam, eu primeiro gosto muito de ajudar os outros, eu sou uma pessoa prestativa, ou não, eu sou uma pessoa que primeiro eu penso, eu raciocino, primeiro eu gosto de entender, eu preciso ter uma programação para depois poder agir, ou não, eu sou uma pessoa que eu prefiro sair fazendo e depois eu vou pensando, depois eu volto se precisar melhorar. E como essas diferentes visões de mundo faz com que a gente muitas vezes não tenha essa empatia 100%, porque a gente acha que tem empatia, mas na verdade a gente está só colocando para o outro uma visão de mundo que é nossa. E é importante a gente tentar fazer esse exercício de ter um pouquinho de humildade, de entender que a gente muitas vezes não consegue conceber como é que é a cabeça do outro, como é que o outro pensou ou pensa para chegar naquela atitude. Então, o primeiro passo para a empatia é a gente ter esse respeito com a gente, não querer se forçar a ser alguém que a gente não é para agradar os outros. Depois que a gente entende quem a gente é, o que a gente gosta de fazer e o que a gente não gosta, aí sim a gente tem o poder de ter um pouquinho mais de empatia primeiro conosco mesmo. Tem muita gente que acha que se conhece e não se conhece. Então, o primeiro passo é se conhecer, ter essa auto-empatia, se isso for possível, né? Se a empatia for se colocar no lugar do outro, seria se colocar no lugar de si mesmo. A gente entender que a gente precisa se entender, para daí, a partir disso, a gente se respeitar, poder começar a entender e respeitar os outros. Então, nem a gente deve se forçar a ser alguém que a gente não é para agradar o outro, assim como a gente também não tem que forçar o outro a ser de um jeito que a gente acha certo, porque a gente acha que esse é o jeito que vai ser melhor para ela, porque muitas vezes também não é o caso. Então é isso, essa é a conversa que a gente teve, achei bem interessante esse raciocínio e gostaria de compartilhar com vocês. Tá bom? Abraço!